Deus, eu preciso da sua ajuda neste momento. Eu preciso da sua ajuda, Espírito Santo, porque sou muito falho, Pai. Tem as minhas limitações. Eu sei que a sua igreja está com a expectativa de que o Senhor tem uma palavra para entregar ao nosso coração nessa noite. E eu estou aqui, Senhor Eterno, com essa responsabilidade de poder transmitir aos meus irmãos esta palavra. Que o Senhor possa me usar de uma forma, Pai Celestial, surpreendente nessa noite, em nome de Jesus. Eis aqui a minha vida, Senhor. Eu me coloco diante do Senhor, Pai, para pedir esta graça de Deus, para estar ministrando a Tua palavra, lembrando de tudo que o Senhor já pregou ao meu coração, para me estar repregando a Sua palavra para a Sua amada igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que eu não venha, Senhor Eterno, me reter aquilo que o Senhor transmitiu ao meu coração, mas que eu tenha coragem, Pai, de poder transmitir a Sua palavra da forma que o Senhor quer, porque o nosso compromisso, Senhor, além de ser o compromisso com os homens, nós temos o nosso compromisso principal, que é com o Senhor, de fazer a Sua vontade, de cumprir, ó Deus querido, com aquilo que o Senhor quer que nós fazemos aqui, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, confiantemente, nenhuma resposta, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler a parte B do versículo 1 e o versículo 2. Conheça as tuas obras, que tem nome, que vive e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que está ainda para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Ainda no mesmo capítulo, o verso 7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheça as suas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nesse mesmo capítulo, nós vamos ler também aqui o versículo 15. Conheça as tuas obras, que nem é frio nem quente. Quem me dera fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cegos e nu. Verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Hoje eu vim aqui
para te adorar, estou aqui para te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma, para ouvir com muita calma o que o Senhor tem para dizer. Hoje quero ser abençoado, meu coração foi preparado para te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Quero mais que emoção. Hoje quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada. Por favor, fica em casa e não saia mais daqui. Oh, aleluia! Glória a Deus! Você está pensando, ele canta? Você não consegue imaginar, irmãos, o que eu consigo fazer diante da presença daquele que reina para você. Você não consegue entender. Na presença dele eu canto, eu choro, eu levanto as minhas mãos, eu expresso a minha gratidão. Eu rogo bem se for preciso. Se for preciso eu dou uns pulos. Porque na presença dele, irmãos, nós precisamos nos alegrar. Aleluia! Eu me alegro porque eu sei de onde ele me tirou. Eu sei de onde é que eu vim. Eu não tinha coragem, jamais, de chegar lá em um momento como este e trazer uma palavra. Eu estava orando nessa tarde, o Espírito Santo começou a me lembrar de algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Quando um dia eu estava em Mineiros e a minha filha estava muito doente e eu tinha pegado um cheque emprestado do patrão, adiantado 3 meses de salário para poder pagar o tratamento. Ficamos internados 2 ou 3 dias, se não me falha a memória. Ela saiu perfeita do hospital, irmão, estava perfeitamente curada. A gente foi para a casa do homem que a gente foi ficar na casa dele. E quando foi lá para as 8, 9 horas, a enfermidade voltou. E eu não tinha mais dinheiro, pastor, ali não tinha cheque. E lá em Mineiros, você não consegue consultar sem ter alguma coisa para comprovar. O que me restou naquele momento foi ele. É por isso, irmão, que diante dele eu não tenho vergonha. Aleluia! E se eu fosse você, eu faria o mesmo nessa noite. Eu faria o mesmo, afinal de contas, nós estamos hoje caminhando pela no terceiro dia, nós já estamos indo para o fim das nossas ministrações. Hoje é a terceira ministração, a quarta, não sei. E Deus está sempre marcando as vidas nesses dias, e hoje também não vai ser diferente, porque eu também sou servo do Senhor, e estou aqui simplesmente para cumprir uma missão de Deus nessa noite, que é trazer a você a palavra do Senhor. E eu dobrei meu joelho e clamei: agora, Jesus, o que faço? E ele curou minha filha, e daquele mal, jamais, ela nunca mais ficou doente daquele mal. Deus a curou, porque naquele dia eu fiz um voto para Deus, e se o Senhor curar minha filha, eu vou dar esse testemunho na igreja. E eu, naquele momento de dor, de angústia, eu fiz esse voto, não sabia que era tão difícil vir aqui na frente para falar. E eu cheguei na frente, irmãos, eu lembro que eu trouxe uma Bíblia, e eu abri a Bíblia assim, para poder dar o testemunho. E quando eu comecei a falar,
em Campo Grande, e um movimento de Deus muito grande, um Pentecoste extraordinário, e eu não consegui, irmãos, enturmar com aquele movimento. Aquilo era muito estranho para mim, nós não estávamos acostumados com aquilo. Eu achei aquilo muito estranho, achei que o povo estava um pouco descrente, aquilo não estava me encaixando. E eu voltei para trás, era umas 4 horas da tarde, e lá onde nós estávamos tinha um espaço grande, provavelmente aqueles irmãos estavam quase que nem eu, não estava dando certo lá embaixo na quadra, e começaram então ali um grupozinho de oração. Começou uma irmã orando, de repente veio outra, irmão, daí a pouco já estavam uns 10, e fizeram ali um círculo de oração de joelhos, e a minha esposa disse: você não consegue orar lá embaixo, por que você não ora aí? Eu falei: não, o lugar de orar é lá embaixo, não aqui. E eu vou tomar um banho, pego minha roupa lá, e ela foi, pegou minha roupa, e eu ia saindo, e a esposa do pastor pegou a minha roupa, tirou e me empurrou lá no meio daquele grupo, e eu já caí lá no meio daquele grupo falando em línguas estranhas. E hoje estou aqui, irmãos, pregando a palavra de Deus sem vergonha, sem timidez, porque a graça dele transformou a minha vida. Aleluia! É isso que nós queremos pregar nessa noite, uma igreja viva que tem o Espírito de Deus na sua vida. Ela consegue ser uma igreja avivada em todos os lugares, em todos os lugares. De repente, meus amados irmãos, em um culto como esse, a gente chega aqui e fica assim, com vergonha de exaltar, de glorificar a Deus. As irmãs ficam com medo às vezes de chorar e rebocar a maquiagem. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, você consegue fazer outra maquiagem, mas as lágrimas que você derrama aqui no altar, na presença de Deus, elas começam a se transformar em lágrimas eternas, porque elas vão diante de Deus. E quando uma lágrima sobe perante Deus, a gente percebe que algo extraordinário acontece. Eu estava pedindo a Deus alguma coisa para me estar falando na introdução desta pregação, e Deus me fez lembrar de algo muito extraordinário. Estamos num momento de oração, num momento de busca a Deus, e eu estava meditando nisso e pensando nas lágrimas que a gente derrama no momento que você está preparando uma palavra, naquela agonia, naquela angústia, sem saber o que fazer. De repente a revelação ainda não vem, o tempo já está se esgotando, a hora chega e você precisa se apresentar. E daí, como é que a gente faz? A gente vai para a presença de Deus, e de repente as lágrimas começam a rolar dos nossos olhos, e o Espírito Santo começa a tomar aquele ambiente, irmãos, porque todas as lágrimas que a gente chora aqui, elas sobem para o céu. Eu vou te provar isso. Você quer ver como que eu vou te provar? Quando Ana estava orando e ela estava clamando a Deus, e aquelas lágrimas que ela rolavam ali diante daquele local, ela subiu ao trono de Deus. E eu acredito, gente, que quando ela estava orando, quando aquelas lágrimas estavam subindo, não somente a dela, mas as nossas também, eu acredito que Deus fica de pé no trono e pensa: eu quero ver como que essas lágrimas estão chegando até mim, qual é o sufoco que ele está passando, o que é que ele está atravessando. E Deus ouviu a oração daquela mulher. Deus ouviu a oração daquela mulher. Eu não sei se eu vou bloquear alguém que estava preparando essa mensagem para pregar nas pregações, mas eu preciso dizer isso aqui, irmãos. Deus ouviu a oração de Ana, e Deus não deu apenas um filho a Ana. Deus deu 3 filhos a Ana. Deus deu um menino, Deus deu um juiz, um sacerdote e um profeta. Deus dá mais do que você pede, Deus dá mais do que você busca, Deus dá mais do que você clama. Estou dizendo isso, irmãos, é para você continuar firme na sua oração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui diante de nós 3 igrejas. 3 igrejas representadas nesse texto que nós lemos. E é interessante, irmãos, que cada uma dessa igreja
está recebendo de Jesus uma mensagem. Está recebendo uma mensagem através do apóstolo João. E eu, olhando para esse texto, percebo que João, escrevendo em nome de Jesus, e ele envia essas cartas a essas igrejas com esta seguinte mensagem. Essa primeira mensagem que nós recebemos aqui é uma mensagem que me preocupou muito. Me preocupou muito essa mensagem que João está mandando para a igreja de Sardes. Porque é uma mensagem muito forte, irmão. É algo muito forte. Mas você pode chamar essas mensagens que foi ali enviada de mensagens corretivas. Nós podemos também observar essa mensagem como uma mensagem de responsabilidade, ou simplesmente também uma palavra de sabedoria do apóstolo João que está transmitida a essas igrejas. Mas de qualquer forma, irmão, é uma mensagem muito forte para nós, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Ele está escrevendo, e é interessante, meus amados irmãos, que essas três igrejas, cada um está sendo chamado a atenção por alguma coisa que elas deixaram de fazer. Mas não podemos deixar de observar com clareza o que essa palavra está nos dizendo. Esse verso que nós lemos, a primeira mensagem aqui que nós lemos, eu quero deixar algumas coisas para nós nessa noite em cima desse texto. Eu conheço as tuas obras, que tem nomes de que está vivo, mas está morto. Ser vigilante e consolida o resto que ainda falta para morrer, porque senão tens achado íntegra as tuas obras na presença de Deus. Como hoje o tema é uma igreja viva, eu estudei bastante, meus irmãos, e também orei bastante. E Deus me deu uma palavra sobre esse capítulo 3 de Apocalipse. Então a gente percebe aqui que esta mensagem, a primeira mensagem, é muito preocupante, porque ela está transmitindo algo que aquela igreja estava vivendo e não estava percebendo. E Jesus não se engana, irmão. Jesus, ele não se engana. É engano de cada um de nós achar que Jesus engana. Ele conhece as nossas obras, e ele sabe do que eu e você somos capazes de fazer para ele. Ele sabe. E Deus provou isso na sexta-feira, usando aquela serva ali, ó, dizendo que se nós, por mais que fazemos, às vezes você recebe um cargo na igreja e você luta para fazer acontecer aquele que você está designado para fazer. Dizemos assim, você foi escolhido para liderar um grupo de homens e você só quer liderar um grupo de homens, você só quer liderar um grupo de mulheres, um grupo de jovens, um grupo de música. Isso é o normal. Se conseguirmos fazer isso, segundo a palavra que a nossa irmã leu, nós somos considerados como servos inúteis.
a fazer o que é certo, e Deus o honrará. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar aqui uma outra segunda mensagem. Está no verso 7 que nós lemos aí para os irmãos. Eu vou ler para os irmãos. A igreja de Filadélfia escreve isso. Estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Eu vou repetir. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Glória a Deus. Sei que tem poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós temos aqui esta igreja fiel. Parece que era uma igreja fiel. Parece que era uma igreja que estava sendo trabalhada, sendo testemunhada por Jesus. Mas me chamou algo, muita atenção, quando Jesus disse: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Esta igreja, por ela ser uma igreja que tinha poucas forças, ela estava perdendo uma oportunidade, porque a porta aberta é uma oportunidade que Deus está oferecendo a esta igreja. E essa porta aberta, irmãos, é a porta aberta que nós estamos chamando aqui nesse dia. Os céus estão abertos sobre vocês. Os céus estão abertos sobre nós. É a porta aberta que nós temos. E nós não podemos perder a oportunidade. E Jesus está dizendo: olha, eis que tenho posto essa porta aberta diante de vocês. E vocês não podem perder esta oportunidade. Eu sei que vocês é fraco. Estava falando sobre finanças, estava falando sobre dinheiro, estava falando sobre alguma coisa nesse sentido. Mas isso não traz a nós, irmão, um julgamento e dizer: se não tem, eu não faço. Se não tem, eu não vou. Se não tem dinheiro, eu não vou. Se não tem dinheiro, eu não faço. Se não tem dinheiro, tem uma porta aberta por Deus sobre esta igreja e ninguém pode fechar, porque foi Deus que abriu. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer ser uma igreja viva, você precisa aproveitar todas as oportunidades que Deus está oferecendo a você. Todas as oportunidades que Deus está oferecendo para nós nesses últimos dias. Ei, meu amado irmão, Deus não te trouxe aqui por acaso, simplesmente para estarmos reunidos aqui, não. Deus nos trouxe aqui para chacoalharmos a nossa vida e sairmos daqui preparados para assumir o nosso papel de um verdadeiro cristão. E todas as oportunidades que for nos dada, a gente preencher os requisitos da parte de Deus e fazermos a obra do Senhor. Igreja viva não perde oportunidade. Aleluia! Não perde oportunidade. Glórias a ti, Jesus. Mas nós temos também uma outra mensagem, que foi a que nós lemos no versículo 7, no versículo 15. Conheço as tuas obras, sei que não é quente nem frio. Oxalá que se fosse crente ou frio. Irmãos, essa igreja, ela está passando por um momento que eu posso dizer assim, muito complicado. Porque ela pensa que está tudo bem. Esse é o grande perigo da igreja do século 21. Achar que está tudo bem. Somos um grupo, olha que coisa linda. Olha que grupo maravilhoso. Temos um grupo todo formado. Pessoas que cantam muito bem, cantam muito bonito. Temos uma equipe de pregadores e pregadoras que pregam
preciso. Glória a Deus. Essa é a igreja de Filadélfia. Encontramos uma igreja, irmão, fiel, mas quando nós encontramos a igreja de Laodiceia, nós encontramos uma igreja que está aparentemente bem estruturada, mas quando Jesus manda esta mensagem, Ele está dizendo: olha, o que vocês estão correndo atrás, o que vocês estão preocupados, o que vocês estão fazendo, isso não passa de uma miséria. Vocês estão pobres, vocês estão cegos, nus, vocês não têm nada. Vocês não têm nada. E no versículo 20, me preocupa muito essa palavra: eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo está fora desta igreja, irmão. Aí é preocupante. Quando o Espírito de Deus ele fica fora da igreja, aí é muito preocupante. Aí você vê os crentes se preocuparem consigo mesmo. Aí você vê os crentes não tendo amor no coração. Aí você vê as pessoas não reagindo para fazer nada. Por quê? Porque o Espírito Santo está fora. Porque quando nós colocamos as coisas desta vida como prioridade na nossa vida, nós automaticamente colocamos o Espírito de Deus para fora. Porque se o Espírito de Deus não tiver em nossa vida, irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Eu faço isso pela inspiração do Espírito de Deus nessa noite. Se o Espírito Santo de Deus não for em primeiro lugar na sua vida, você está perdido. Ele está fora de você. Ele está fora de você. Porque ele tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Isso não é palavra de homem, porque foi Jesus quem disse: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Não se preocupe com as riquezas desta vida. Não se preocupe com as coisas que essa vida oferece a vocês e que chamam tanta atenção de vocês. Mas se preocupa em buscar em primeiro lugar o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim você terá a companhia gloriosa do Espírito Santo dentro de você, e você será uma igreja viva. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, aqui nós percebemos que as prioridades dessa igreja colocaram então o Espírito Santo para fora. Eles estavam preocupados simplesmente com a riqueza. Veja o texto que nós lemos. Eles achavam que tinha tudo, achavam que tinha riqueza, achavam que tinha bem, estavam matados, não precisavam mais de nada. Quando isso acontece com o ser humano, irmão, ele perde tudo. Ele perde tudo. Ao longo da minha vida, estou com 54 anos, já indo para os 38 anos de crente. Ao longo de toda a minha vida, eu descobri algo. A minha vida ela só tem sentido quando Deus está dentro de mim. Aí nós perguntamos: mas fulano tinha tanto dinheiro e suicidou, fulano tinha tanta riqueza, tinha tanta fama e tirou a sua própria vida. É porque a vida ela só tem sentido quando Ele mora dentro de nós. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, aí sim a vida tem sentido. E o sentido da vida do cristão é isso aqui, ó. É reunido, é louvando, é adorando, é glorificando o nome do Senhor. Isso é da
Deus, onde nós ouvimos isso aqui? Onde ou anteontem, não sei. Que dia que eu ouvimos isso aqui? É o Espírito Santo que vai entregar o nosso corpo, a nossa vida para Jesus, a nossa alma, o nosso espírito. Então não entristeça o Espírito Santo, não magoe o Espírito Santo por ele ser uma pessoa bem próxima de nós, uma pessoa de sentimento. Nós não podemos magoá-lo, irmãos, com as nossas atitudes. Mas irmão, que jeito que eu magoo o Espírito Santo? Quando eu não deixo que o amor de Deus, aleluia, penetre meu coração. Bom, irmão, eu vou falar de novo. Quando eu não tenho amor pela alma, eu não tenho o amor de Deus na minha vida. E se eu não tenho o amor de Deus, eu não tenho o Espírito Santo. E se eu não tenho o Espírito Santo, eu sou uma igreja morta. Eu sou uma igreja que tem apenas o nome dessa igreja salvo. Você tem o nome de vivo, mas você está morto. Então nessa noite, ouve a palavra de Deus e venha viva a sua vida, venha viva os seus compromissos com Deus e com Jesus, para que o Espírito Santo volte a fazer morada dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se essa era a mensagem que os irmãos estavam com expectativa de ouvir nessa noite, mas eu estou aqui para cumprir com aquilo que Deus estabeleceu para mim estar falando nessa noite. Então a igreja não morre quando nós perdemos algum membro, pastor. A igreja ela só morre quando nós colocamos o Espírito Santo, às vezes com as nossas liturgias de culto, com aquilo que a gente fala da igreja. Às vezes a gente acha que somos sábios o suficiente, achamos que somos sábios demais, e achamos que entendemos demais, e aí então a gente acaba colocando o Espírito Santo para fora. Mas quando nós chegamos aqui nesse lugar e diz: Jesus, sem o Senhor eu não consigo dirigir esse culto, sem o Senhor eu não consigo ministrar este louvor, sem o Senhor eu não consigo pregar esta palavra, sem o Senhor eu não consigo abrir os meus lábios para orar. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida, aleluia. Eu preciso dele na minha vida, para que a minha vida seja vivificada. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Pai. A igreja está morrendo porque falta o amor. Sem amor não tem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja está morrendo porque é o Espírito Santo que vivifica a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui Deus me deu e eu escrevi. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tudo que a gente faz aqui na terra, dizendo sobre cristão, sobre igreja, é tudo o Espírito Santo, é tudo Ele. Aleluia, é Ele que nos ajuda. O fogo do Espírito Santo, irmãos, é que dá vida para a igreja. O fogo do Espírito Santo é que dá vida para a igreja. Assim como um carro não consegue andar sem gasolina, porque é a gasolina que dá a pressão e a força do motor para que o carro ande. Aleluia! O fogo do Espírito Santo, o azeite do Espírito Santo para a tamborinha é o que nos incendeia. É o que nos incendeia. E esse fogo, irmão, não é simplesmente um fogo de palha ou um fogo de gasolina que quando a gasolina acaba ele se apaga. Mas enquanto você der lugar, sempre haverá azeite na sua vida e sempre haverá fogo na sua vida. Sempre haverá vida, porque é o Espírito de Deus que vivifica a igreja. É o Espírito Santo de Deus que vivifica a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja viva, ela vive o amor de Deus, ela vive o amor com os irmãos e o compromisso para alcançar aqueles que precisam ser alcançados através da pregação do Evangelho. A igreja vive, irmãos, ela vive o amor de Deus, e o amor de Deus, juntamente com o Espírito Santo, ele nos impulsiona, ele nos leva a fazer algo além daquilo que às vezes nós não queremos fazer. Mas quando você pensa naquela alma que você tanto ama, você começa a clamar, você começa a ir atrás, você começa a fazer alguma coisa. Você começa a fazer alguma coisa para que essa vida se achegue aos pés do Senhor. Então a igreja vive, irmãos, ela vive em amor com os irmãos, em comunhão, mas não se esquecendo também que ela tem um compromisso de levar ao mundo inteiro uma palavra de esperança, aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, irmão, não é só para amar os irmãos, mas também é para levar o Evangelho para todos os que precisam ser alcançados neste mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Eu estava vendo esse dia um vídeo e eu fiquei muito chocado, porque aquele vídeo é de um líder religioso muito famoso, muito visto, e ele disse uma coisa que não me entrou no coração. Talvez você até concorde com isso, mas eu não concordei. Ele disse que bandido bom é bandido morto. E eu não concordei com aquela frase. Bandido bom é bandido que aceita Jesus e vira um pregador da palavra de Deus. Bandido bom é aquele que no último momento da sua vida disse: lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. E o próprio Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, o amor de Deus que está em nós deve agir de uma forma diferente enquanto você julga os políticos que estão roubando você, que estão roubando a nação, enquanto você julga um, enquanto você julga o outro. Porque então nós vamos se enchendo do amor de Deus e começamos a clamar por essas pessoas, e começamos a clamar por essas vidas. É por isso, meus queridos irmãos, que a igreja está perdendo a sua essência, a igreja está perdendo a sua missão, as suas qualidades, porque o amor de Deus não está sendo genuinamente na vida dos irmãos. E nós precisamos nessa noite, irmão, nesses dias, em nome de Jesus Cristo, nós queremos restaurar, Senhor, essa vida novamente para o Senhor. Aleluia! O nosso objetivo aqui é restaurar, irmão, a nossa essência novamente para Deus. Voltar a amar as pessoas, voltar a amar as pessoas e interceder por elas até que elas se arrependam e se aceitem a Jesus como Salvador e venham servir a Deus juntamente conosco. Eu não era melhor do que ninguém, mas Ele me alcançou, porque eu tenho certeza que alguém orou por mim e Ele foi lá e me trouxe. Eu estou aqui nessa noite. Todos vocês têm uma história para contar. Esse tempo atrás, o irmão Arnaldo pregou na igreja uma mensagem que está sendo falada até hoje, irmão Arnaldo. Paulo que nasce torto, não morre torto porque tem conserto. E ele pregou e ele dizia alguma coisa sobre o seu testemunho de vida. Irmãos, nós precisamos voltar a amar as pessoas. Nós precisamos voltar a amar as pessoas. Nós ouvimos aqui pelo presbítero João que o Espírito Santo ele habita aonde há paz. Se nós começarmos, irmãos, a julgarmos uns aos outros, se nós começarmos a condenar as pessoas, se nós não tivermos o amor de Deus em nossas vidas, nós vamos perdendo essa paz e nós vamos perdendo o direito da morada do Espírito Santo em nossas vidas. Mas eu sei, irmãos, eu sei que o Espírito Santo vai fazer você sentir. Preste bem atenção nessa palavra, irmão. O Espírito Santo vai fazer você sentir nesse último dia que vai valer a pena o esforço que você faz para ganhar uma alma para Jesus Cristo. Se você ainda não teve esse sabor na sua vida de saber que uma alma foi salva pelos seus esforços, em nome de Jesus, irmãos, faça alguma coisa nesse ano para salvar uma alma e você verá o quanto que isso é glorioso, o quanto que isso é maravilhoso, o quanto que isso traz uma alegria para o nosso coração. Nós precisamos, e eu sei que o Espírito Santo vai fazer isso em nossa vida, vai fazer você sentir que vai valer a pena você se esforçar para levar o Evangelho a todas as pessoas que necessitam de ouvir esta palavra de esperança. Eu sei, estou certo disso, eu não tiro as minhas responsabilidades de forma alguma, mas também preciso disso. Eu sei que todos nós precisamos de um encorajamento. Eu também preciso de um encorajamento, todos nós precisamos, mas é Ele que nos encoraja. Quando nós damos o devido lugar a Ele, Ele vai nos encorajando, Ele vai nos encorajando, irmão, Ele vai porque Ele está revivendo a sua igreja nesses últimos
Quem serão os seus filhos quando você passar a ele o bastão que Deus colocou nas suas mãos? O que será da nossa geração futura? O que será dos nossos netos? O que vai ser deles quando você olha para esse tempo? Você lembra de Israel quando saiu do Egito? Uma geração inteira, irmão, morreram no deserto. A outra geração que nasceu no deserto entraram em Canaã, mas depois dela, ninguém sabe o que aconteceu. Mas a nossa geração vai ser uma geração muito mais crente do que nós, porque nós estamos profetizando isso na vida dos nossos filhos, dos nossos netos nessa noite. A nossa geração será poderosa nessa terra, em nome de Jesus. Glória a Deus, amado seja o nome do Senhor. Já estou encerrando esta palavra. Glória a Deus. Se estás adormecido no trabalho do Senhor, acorde e arrependa-se. Ainda há tempo de você fazer um compromisso com o Senhor nessa noite. Tem poucas forças, mas tem uma grande porta aberta. Os céus estão abertos sobre vocês, igreja. Os céus estão abertos sobre nós. Continue lutando, não desista. Continue